Você pode estar baixando sua cabeça nesse momento? Pai, nós colocamos, Senhor Jesus, esse momento diante de Ti, Senhor Jesus. Esse momento da palavra, Pai, que a Sua porção, Senhor Jesus, venha sobre nós, Pai. Que nós possamos sair daqui, Senhor Jesus, tocados e ministrados, Senhor Jesus. Leva as nossas mentes, os nossos corações, Senhor, diante de Ti neste momento, Pai. E Te damos toda a liberdade neste lugar, Pai. Usa-nos, Senhor Jesus, e age, Senhor, da maneira que Tu queres sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém? O tema da palavra hoje é uma vida de fé. O que é uma vida de fé? A palavra de Deus diz em Hebreus que nós vivemos sem precisar ver, né? Nós temos uma vida de fé que nos leva a viver uma vida sem precisar ter aquele visível. E nós somos muito visuais, eu não sei vocês, mas eu sou muito visual. Então, ao adquirir um imóvel, adquirir um veículo, a gente sempre procura pesquisar, olhar, ver como é. E para falar bem a verdade, eu estou numa fase que até no mercado, na hora de comprar alguns alimentos, eu viro o rótulo para ver a porcentagem de proteína, porcentagem de sódio e aquela coisa nada toda. Então, nós somos muito visíveis, né? E quando nós paramos para, às vezes, ir num restaurante, num lugar assim, a gente pode até ter tido uma indicação de alguém, mas a gente clica lá nas redes sociais para ver se realmente o cardápio é bom, né? Ver se o ambiente é agradável. Esses somos nós. Esses somos eu e você. Esse é o nosso natural. Porém, isso não diz sobre o reino. Porque, na maioria das vezes, o reino ele é acessível sem mesmo nós vermos. E em Hebreus, eu gostaria que você estivesse abrindo junto comigo. Hebreus 11, ele diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que ainda não são visíveis. Esse é o mundo espiritual. Esse é o mundo que eu e que você temos. Esse é o mundo que eu e você podemos caminhar. E essa noite eu quero te encorajar a entender a importância, a relevância e a profundidade dessa palavra. Porque como nós somos muito visíveis, e nós andamos no naturais, mas somos sobrenaturais. Muitas vezes nós temos que procurar andar no sobrenatural, no natural. Assim como Moisés, ele andava como se ele estivesse vendo. Assim temos que ser nós. E eu gostaria que você estivesse abrindo comigo em 2 Reis 6. A gente vai ler um pouquinho agora. Ele diz assim, a partir do verso 8. E o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. Ora, o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado, e de que tinha avisado. E assim se salvou mais do que 2 vezes. E o rei da Síria ficou angustiado com esse incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está ao lado do rei de Israel? Um servo respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel,
conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Até aqui. A palavra de Deus diz que houve um momento onde o rei da Síria falou: então ele está lá, então é para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos vou direcionar os meus cavaleiros, os meus cavalos. E a palavra de Deus diz que eles chegaram na cidade aonde estava Eliseu no período da noite. E enquanto eles cercavam a cidade, enquanto eles se preparavam para um ataque, Eliseu estava dormindo como um bebê. Eu sei que muitas vezes quando a gente faz essa comparação de bebê é meio estranho, porque tem bebês que dormem a noite inteira, mas tem bebê, gente, que passa a noite inteira acordado. Mas diz o ditado que o bebê dorme, né, muito bem, então vamos ficar com essa parte. E Eliseu e o moço dormiam, enquanto a cidade onde eles estava sendo cercada. E é um ponto que me chama muita atenção, porque muitas vezes nós estamos assim, nós estamos num momento, numa fase, numa estação tão calma, tão promissora, tão boa, tão engajada em todos os sentidos, tanto profissional quanto casa. E de repente ao acordar ou amanhecer, nós nos deparamos com alguma situação. Talvez uma situação que nós não estávamos esperando e talvez nós imaginássemos que poderia acontecer lá no meio do dia, no final do dia, já passamos um dia tranquilo, mas não. A palavra de Deus diz que quando o moço sai, ele se depara com uma cidade cercada. E quantas vezes nós nos levantamos, achamos que vamos tomar um café calmo e sossegado, e ali já vem uma notícia, já vem uma ligação, já vem uma cobrança. Às vezes até a casa que foi dormir abençoada e unida já acorda aquele vendaval, né? Aquela coisa dentro de casa, aquela circunstância, uma divergência com o marido, uma divergência com o filho. E isso nos pega de surpresa. E a palavra de Deus diz que esse moço foi pego de surpresa, assim como Eliseu. Só que logo em seguida a palavra de Deus diz que o moço diz para Eliseu: ai, meu senhor, o que faremos? O que faremos diante disso? E quantas vezes nós, quando nos deparamos com uma adversidade, com uma situação, vamos para Deus e falamos: ai, meu Senhor, ai, meu Deus, o que eu farei diante disso? O que eu farei diante dessa adversidade? E nós nos afligimos, o medo toma conta de nós. E a palavra de Deus não diz, mas eu creio que esse moço já tinha uma caminhada com Eliseu. Eu imagino que esse moço já tinha, ou não só presenciado, mas pelo menos ouvido falar do que o rei de Israel, os livramentos do seu exército já tinham acontecido em prol da palavra desse profeta, em prol da palavra de Eliseu, diante de tudo aquilo que ele direcionou, o que a tropa de Israel, que os guerreiros de Israel já tinham tido livramento. Então eu imagino que esse menino era para estar naquele momento com uma fé ativa, uma fé inabalável. Só que a palavra de Deus não diz que ele não diz que ele fica amedrontado, mas eu, falando pelo ai, meu Senhor, eu imagino que deva ter saído um ai com um nó na garganta, com um ar de desespero. E muitas vezes nós estamos nessa circunstância, nós estamos cheios de fé, nós ouvimos aquilo que o Senhor tem, mas diante de um laudo que o médico nos dá, diante de uma circunstância que vem, que a gente acha que é gigante, que a gente acha que é enorme, que a gente não vai dar conta, a nossa fé
é abalada. A nossa fé é desestruturada. E nós nos vemos com medo. Nós nos vemos com anseio. Nós olhamos para aquela adversidade e falamos, já deu ruim. Nós já nos entregamos e falamos assim para o inimigo, você ganhou por WO, estou desistindo agora, estou entregando. Eu não vou nem lutar. Eu não vou nem tentar, porque eu sei que não vou vencer. Vocês são muito poderosos. Vocês são em muitos. E talvez você esteja aqui, você esteja pensando assim, pastor, eu estou vivendo isso. Eu estou passando por isso. As adversidades estão muito grandes. As adversidades estão muito me sufocando. Eu estou com medo. E tudo bem, esse menino, eu já tinha ouvido falar, ele tinha vivido muita coisa. E ele estava achando que a fé dele estava inabalável, mas só que não. Naquele momento onde aquela circunstância veio, acabou abalando. Mas essa noite, eu e você podemos aprender. Podemos nos aprofundar e entender que mesmo diante dos medos, mesmo diante de todas essas circunstâncias, Deus sempre tem o caminho, Deus sempre tem uma direção, Deus sempre já está ali, pronto. Só que a diferença é que nós somos pessoas que queremos ver, e às vezes nós precisamos caminhar sem ver. Mas para nos encorajar e para mostrar que Deus é Deus na nossa vida, Ele nos faz ver e entender quem Ele é. Porque a palavra de Deus diz, logo em seguida, ele respondeu, Eliseu para o menino, não tenha medo, porque são mais o que estão conosco do que estão com eles. E Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos para que ele veja. Uau! Esse menino estava com medo, ele estava amedrontado. Mas ao mesmo tempo ele sabia para onde ele podia recorrer. Para quem ele podia se abrir. Para quem ele podia olhar e falar, olha, a minha situação está assim, mas eu preciso de ajuda. Vamos se entregar nós dois ou vamos, né? Cada um vai pegar um pedaço de pedra aí e vai fazer alguma coisa. Quantas vezes nós precisamos ir e pedir direção para alguém? Quantas vezes nós, ao olhar as diversidades, antes mesmo de se entregar, nós precisamos ir e falar para aquela pessoa que está ao nosso lado, que nos conhece, que nos ajuda, que nos auxilia. Às vezes é a sua esposa, o seu esposo, o seu líder de célula, seus pastores, pessoas que temem a Deus. Nós precisamos ir para essas pessoas. E a palavra de Deus diz que Eliseu orou e os olhos dele se abriram. Uau! Isso significa que esse menino também tinha Eliseu como seu intercessor. Se eu e você hoje estamos aqui, é porque tem ou teve e ainda terá pessoas orando, intercedendo por mim e por você. Assim como Eliseu, assim como esse menino tinha Eliseu, você também tem algum intercessor. E eu gostaria que essa noite você colocasse esse intercessor assim no seu coração. Durante a semana você mandasse uma mensagem e falar, obrigado por não desistir de mim. Obrigado por sempre interceder por minha vida. Eu vou te dizer que para eu estar aqui essa noite, eu tive muitos intercessores. Para começar pelos meus pais, que intercederam para mim numa fase tão difícil, tão complicada que eu passei, mas em nenhum momento eles desistiram. Eu tenho que agradecer os nossos pastores, Milton e Viviane, que, meu Deus, quantas vezes orou, intercedeu, sentou comigo, me direcionou. Então, se você tem um intercessor, honre a vida dele. Assim como o Christian falou, né, que nós devemos honrar, honre. Começando por aquelas pessoas que intercedem por você. E se você não é um intercessor, essa noite eu te convido a começar a ser. Comece a interceder pela sua família. Comece a interceder pela sua igreja. Comece a interceder pelos seus vizinhos. Comece a interceder pela essa cidade. Porque quando nós começamos a interceder, palavras e oração, ela tem poder. Ela tem direção. Aquilo que o pastor Leandro falou, né? Se nós nos prostrarmos e orarmos e buscarmos. Então essa noite, eu te encorajo a duas coisas.
a agradecer aqueles que intercedem pela sua vida e se tornar um intercessor intencionais. Não apenas orar por orar quando lembrar, não. Seja intencional na sua oração. Seja intencional naquela pessoa que você pegar para orar. Seja intencional. Em todas as áreas, em todos os momentos. Nós oraremos quando estiverem passando por aflições. E nós oraremos agradecendo. Porque nós vamos ver o livramento. Que através da sua vida como um instrumento de Deus, essas pessoas vão ser transformadas. Essa geração vai ser moldada. Amém? Assim como Eliseu fez sobre aquele menino. E a palavra de Deus diz que ele orou e os olhos do menino foram abertos. E ele viu. E a palavra de Deus diz que Eliseu, antes de orar, falou assim: não tenha medo, porque são mais o que estão conosco do que estão com eles. Sabe o que isso me traz? Sabe o que isso me ensina? Que mesmo ele não vendo o menino, o livramento já estava ali. Ele estava vendo as circunstâncias, as adversidades, mas ele não estava vendo o livramento que já estava ali. Porque a resposta de Eliseu foi muito automática, foi: você não sabe que o que está conosco é muito maior do que eles? Você está aí desesperado, mas eu estou aqui pleno e calmo. Porque eu sei, eu estou vendo que quem está conosco é muito maior do que eles. Quem está com você é muito maior do que as suas adversidades. Quem está com você é muito maior do que os gigantes. E isso me faz lembrar também de Davi, quando ele vai diante de Golias e fala: quem é você, seu incircunciso? Quem que você está pensando que é? Ele era grande, mas ele falou assim: eu vou com o Deus de Israel. Então que essa noite nós possamos fazer assim também. Quem você pensa que é? Porque esse menino estava tão amedrontado, que ele já estava se entregando. Falou: vamos se entregar aí, porque não compensa nem entrar nessa batalha. Mas quando ele vê, quando seus olhos são abertos e ele vê que o adversário tinha só cavalos e cavaleiros, e que na parte dele tinha de fogo, porque a palavra de Deus diz que era cavalos e cavaleiros com fogo. Ele falou: filho, pode vir. Eu acho que ele cresceu num tamanho tão assim, que ele se encheu e falou: pode vir que eu vou diante de você. E a gente pode pegar aqui, hoje é dia dos pais, então vamos fazer um comparativo. Às vezes nós temos as nossas adversidades da nossa vida. Muitas vezes eu tive muito na escola, umas grandonas que vinha diante de mim, eu ligava pro meu pai e falava: pai, socorro, morrendo de medo. Aí de repente meu pai aparecia lá, e aí, pode falar, vamos para a secretaria então, vamos resolver isso, porque meu pai está aqui. E muitas vezes é assim com o nosso Deus. Eu acho que esse menino foi isso que ele se encheu. Ele falou assim: estou vendo os cavalos, os cavaleiros aqui de fogo. Então você pode vir, que eu vou dar conta. Nós vamos vencer essa batalha. E essa noite eu digo para você, eu digo para mim mesmo. Porque nós queremos ver. E muitas vezes Deus nos faz caminhar. Tomar algumas atitudes. Sem ver, mas crendo em quem Ele é. E foi isso que aconteceu com esse menino. Quando ele vai até Eliseu e pede, o Eliseu fala: deu ruim. Eliseu fala: não, que Deus abra os seus olhos, eu vou interceder por você. Para que isso você veja de uma outra forma, de uma outra maneira. E a palavra de Deus diz um pouco mais abaixo: e o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. O que isso traz para mim e para você? Deus apenas não deu a visão para esse moço, para esse menino, mas Ele deu uma estratégia para Eliseu. A palavra de Deus diz que eles desceram. Muitas vezes a gente pode pensar assim: já que Deus é tão poderoso, então isso eu não vou nem passar pelo processo.
vai ser assim e vai. Não. A palavra de Deus diz que eles desceram até onde eles estavam. Mas ao mesmo tempo que eles desceram, eles passaram pelo processo. Deus também deu estratégia a Eliseu para como agir daquela maneira, como agir naquele momento. Então sim, eu e você vamos passar por situações. Vai vir as adversidades. Mas Deus vai dar para nós estratégia de como passar por ela. Como passar por uma situação financeira. Como passar por uma situação familiar. Como passar por uma situação de saúde. Ele nos dá a estratégia. Ele nos dá a direção. Ele não nos poupa de passar. Poderia. Mas muitas vezes Ele não nos poupa. Mas Ele nos dá a estratégia. No meio do caminho. No meio da direção. No meio da situação. No meio da adversidade. E foi o que Ele fez. Porque quando vieram, Eliseu disse, cega eles. Do mesmo menino, do jeito que o menininho estava ceguinho lá e só enxergando eles, falou, Deus, agora segue esse povo aí. Segue esses cavaleiros aí. E a palavra de Deus diz que eles ficaram cegos. E em Salmos, ele vai dizer assim, Salmos 27, 5. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo, me acolherá e Ele me porá no alto de uma rocha. Mas o que pega, e eu quero que vocês coloquem dentro do seu coração, Ele me ocultará, Ele me esconderá, para que os inimigos não me vejam. Olha como Deus tem uma sabedoria, tem toda uma estratégia, que Ele cega os inimigos para que não nos veja. Muitas vezes eu vou pela manhã, no carro, e eu já vou orando pelo dia, pelos filhos, e eu sempre falo para Deus, Deus nos oculta dos olhos do inimigo. Nos oculta dos olhos do inimigo, para que ele não nos veja. Nos cerqueia, essa é a minha oração diária. Oculta os meus filhos dos olhos do inimigo. Oculta a minha casa dos olhos do inimigo. E a palavra de Deus diz em Salmos 27 que Deus nos oculta, que Deus nos esconde, que Ele é o seu e o meu baluarte. Ele é o seu e a minha torre forte, onde nós estamos ocultos e seguros na presença dEle. E Ele fez isso com Eliseu e com aqueles inimigos. Ele ocultou o Eliseu e o moço, porque a cegueira veio diante deles, e a palavra de Deus diz que Eliseu guiou eles até Samaria, aonde o rei estava. E a palavra de Deus diz um pouco mais embaixo que quando eles chegam lá e entregam, né? Literalmente entrega o adversário para o rei. O rei olha para eles e fala, é para matar? Vamos matar? E eu creio que tanto o rei quanto Eliseu teriam essa possibilidade de matar e, digamos assim, estaria eles sendo merecedores disso, né? Aliás, eram os inimigos que estavam buscando mas a palavra de Deus diz que não. Ele olha para o rei e fala, faça com que eles voltem para o rei da Síria. Faça com que eles voltem. E aqui eu posso falar para mim e para você, muitas vezes nós estamos sendo injustiçados, muitas vezes nós temos sido perseguidos. Mas nós temos o poder em Deus, não em nós. Nós temos o poder em Deus, em dizer assim, olha, eu poderia agora determinar alguma coisa mal contra você, mas eu vou agir com o perdão. Eu vou te perdoar. Só volta lá para a tua cidade, volta lá para o seu rei, para o seu reinado. Eu não vou nem te dar um beliscão, uma pisada do pé. Eu vou deixar com que você volte, que você viva a sua vida. E se você for ver um pouquinho mais abaixo, no 23,
Diz assim: não houve mais, parte B, não houve mais investidas na terra de Israel. Uau! Aquele exército todo poderia ter sido massacrado pelo exército de Israel. Mas ele age com piedade. O rei entendeu o que Eliseu, porque Eliseu podia falar: não, larga eles para voltar. E o rei falar: não, está aqui, me perseguiu, agora eu vou agir dessa forma. Não. O rei continuou ouvindo o homem de Deus. E a palavra de Deus diz que eles voltaram para o seu reino. E diante disso, eles nunca mais vieram atrás de Israel. Nunca mais tentaram nada contra. Então essa noite eu posso dizer para você, talvez você está sendo injustiçado, você está sendo perseguido. Mas essa noite você pode aplicar o perdão. Essa noite você pode dizer: volte do lugar onde você veio. Não te farei nada, mesmo podendo. E perdoando. Porque um dia eu e você fomos perdoados. Porque eu e você com certeza não somos bonzinhos. Muitas vezes porque somos humanos, somos carne. Às vezes falamos de uma maneira mais áspera. Temos atitudes, ação e reação que não condiz com o que deveríamos fazer. E Deus, Ele aplica a sua misericórdia e o seu perdão em todo o tempo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, por que não ser um canal de Deus no momento de perdoar? Porque também não ser como instrumento de Deus, de aplicar. Porque a palavra de Deus também diz que a nossa justiça própria é trapo de imundície. Quem somos nós para aplicar uma justiça, ser os justiceiros? Não, deixa a justiça com Deus. Então essa noite é uma noite da gente também olhar e falar: eu perdoo, eu perdoo. Eu não vou guardar isso para mim, eu não vou aplicar aquilo que eu poderia fazer, mas deixar com que Deus molde, porque as pessoas com a qual você está deixando de fazer, de aplicar aquilo que você poderia, eles vão olhar para você como um instrumento de Deus e você vai ser uma referência. Você vai poder falar assim: olha, tal pessoa poderia ter feito isso comigo, mas não fez. Eu vejo Deus na vida deles, eu vejo humildade na vida deles, eu vejo mansidão na vida deles. E essa noite eu te convido a colocar isso no seu coração. Que toda mágoa, que todo rancor, que toda indiferença, por aquilo que você tem sofrido, por aquilo que você sofreu, aquilo que você ainda guarda no seu coração, que você possa liberar esse perdão, perdão genuíno, que é o perdão de Deus. Vencendo sem ver, mas vivenciando tudo. Em Hebreus 11:27, ele diz: pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firmes como quem vê aquele que é invisível. Como aquele que vê aquilo que é invisível. E que exemplo a ser seguido de uma vida que cria sem ver, que entendia que a caminhada dele ia ser uma caminhada sem ver, mas já entendendo que o invisível era mais visível do que aquilo que se via. Porque a palavra de Deus vai dizer em Gênesis que ele vai para Deus, pressionado pelo povo, quando eles se deparam com o exército atrás. Sempre tem um exército, né, gente? Sempre tem um enviado. E estava lá, um enviado do Egito, diante deles, e aqui estava o exército, aqui estava o povo, aqui estava o mar. E o que o povo faz? Vai até Moisés e fala: e agora? Que nem o rapaz, o moço. Ai, deu ruim. Vamos voltar para o Egito comer pepino, cebola. Eu amo cebola. Mas, e o que Moisés faz? Vai para Deus e fala: e agora? Deus fala assim: o que você está fazendo aqui, criatura? Manda o povo que marche. E a palavra de Deus diz que o que eles fizeram? Eles marcharam. Antes mesmo do mar se abrir. Eles começaram a marchar. Direcionado por Moisés. Direcionado por Deus. Sem ver. Eles marcharam. E aí o mar se abriu.
Eles já tinham vivido muitas coisas no Egito, muitos milagres, mas eles ainda não tinham conseguido ver que uma vida sem ver é muito melhor do que a visível e palpável. E a palavra de Deus diz que eles marcharam e venceram, e dali foram muito mais milagres, muito mais coisas. A palavra de Deus diz que Deus mandou ele tocar na rocha e abriu-se águas ali. Verteu-se abundantes águas. Quando eu me vejo pensando nessa abundância de água, eu me vejo pensando na quantidade e na qualidade daquela água. Hoje em dia, se nós passarmos por uma serra, por algum trecho de estrada, nós vamos ver ali uma pedra úmida, uma pedra que às vezes você bate ali, tem um lodinho, que a gente entende que ali em algum momento, ou que chova, ou vai sair um pouquinho de água. Mas você vê aos lados o quê? Muita árvore, muita coisa que diz que é propício a isso. Mas eles estavam no deserto, onde era areia para tudo quanto é lado. Gente, vocês não têm noção. Eu acho que o mais próximo que eu cheguei de estar nisso foi quando a gente foi viajar. E de tarde, parecia essa serração que nós temos aqui, mas era serração de poeira. Estava tudo congestionado aqui, mas não era, era poeira mesmo. E eu imagino que eles estavam nessas circunstâncias, de pó. Então, quem que vai bater numa pedra cheia de pó, vai bater e vai tossir e vai sair afogado de pó e não de água. Mas a palavra de Deus diz que ele tocou na rocha e dali verteu água. Verteu água para ele e para todo aquele povo. Verteram águas abundantes. De manhã ainda falei, né, que eles podiam fazer skiborn com aquela água tão abundante. Quem não sabe o que é skiborn, eu pesquisei, vou dizer para você não precisar pesquisar. Você pega o barquinho, pega atrás dele ou de um jet ski, se você for muito assim, e pega numa cordinha, coloca uma lancha e vai. Eu imagino que Moisés fez isso, de tanta água que foi brotada naquele lugar. Porque o nosso Deus não é o Deus de pouco, não. Quando ele vem com tudo. Que quando ele fala assim, eu vou te curar, ele te cura por completo. Quando ele fala assim, eu vou te prosperar, ele te prospera com vontade. Então assim, a bênção dele é por completo, e isso foi o que Moisés viveu com aquele povo. E aquele povo também viveu isso com Moisés. Ele não teve só uma vida de crer, mas ele vivenciou o que é aquilo. E aí, o significado da palavra vivenciar é sentir, experimentou com intensidade, um envolvimento profundo, deixou marcas. Isso é o significado do vivenciar. A palavra vivenciar tem toda essa profundidade. Moisés, ele apenas não viveu isso para si, mas ele viveu isso também para aquele povo. E não só isso, hoje, além de deixar marca em tudo aquilo, ele deixa marcas para mim e para você. Porque se hoje nós estamos falando desses milagres conquistados, desses milagres vivenciados por Ele, que está me encorajando, e eu espero que esteja tocando a sua vida essa noite, para que você saia daqui empoderado no Senhor, vivendo uma vida sem ver, mas crendo, é porque as marcas dele ainda tocam a minha e a sua vida. Porque as marcas dele ainda falam na minha geração, e falam na sua geração, e nas próximas gerações vindouras. Isso é deixar marcas. E eu ainda posso dizer para você, assim como Moisés deixou marcas, você e eu podemos deixar marcas. Eu e você podemos sentar e contar os nossos testemunhos, os nossos feitos que Deus fez e fará na minha e na sua vida. Eu tenho essa cara de novinha, e sou mesmo. Mas se você sentar comigo, eu posso contar para você. Grandes coisas Deus fez e Deus faz, não só na minha vida, mas na vida da minha família. Eu quero deixar as minhas marcas. Eu quero vivenciar e deixar as minhas marcas. E eu te convido a sair daqui assim, queimando seu coração. Deus, me faz uma pessoa que deixe marcas, que eu possa vivenciar os seus milagres, que eu possa vivenciar o que o Senhor tem, mas que eu também possa deixar marcas na minha geração. Que eu possa deixar marca nas pessoas que estão ao meu redor.
Por onde nós passarmos, por onde você passar, vocês vão deixar as marcas do Senhor. Eu creio nisso. Eu acredito nisso. Que Deus tem para mim e para você. Em Gênesis 12:1, Deus fala para Abraão: saia e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Uau! O nosso pai da fé, ele não pediu para Deus assim: Deus, abre o GPS aí, me mostra como que é lá, me mostra se é frio, se é muito frio, se é calor, se não é muito calor, se tem água boa. Não. Ele vai, Deus fala para ele: saia da tua terra, saia do meio da tua parentela e vá para a terra onde eu lhe mostrarei. E sem o GPS do céu, sem o Google Maps, que a gente vai abrindo lá e vai vendo como é que tá, como é que não tá, se localizando, porque nós muitas vezes queremos andar com a nossa força do nosso braço, com a nossa visão humana. Só que Deus fala o que para ele? Vá. E ele crendo, vivendo, vivenciando, sem ver, a palavra de Deus diz que ele vai para as terras onde Deus ainda iria mostrar. Então que realmente nós possamos sair daqui essa noite entendendo que a visão de Deus, sem que nós vejamos, é uma vida vivenciada com muito mais autoridade, com muito mais alegria, com muito mais qualidade. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para mim e para você. Para aqueles que o seguem, para aqueles que não desistem, para aqueles que permanecem. Talvez você esteja aqui essa noite cheio de circunstâncias, falando assim: ó, eu vou entregar. O inimigo está ali só esperando você falar assim: ó, entrega aí por WO, nem luta comigo não. Luta não, se entrega aqui. Ele está louco para te aprisionar. Assim como aquele exército da Síria foi para o profeta. Só falou: ó, a gente está em quantidade aqui, vou só te aprisionar. Talvez hoje as adversidades estão batendo na sua porta, ou só esperando você abrir ela e falar: ó, só vim aqui te aprisionar, te amedrontar, te deixar com medo, te deixar com anseio. Porque hoje pega muito a ansiedade, pega muito medo, desespero. E eu vou dizer para você, somos humanos, mas nós temos um Deus todo-poderoso que tira isso do nosso coração. Faz com que nós passamos pelo processo, mas Ele nos dá livramento. Se nós obedecermos, porque Moisés obedeceu a voz. O rei de Israel obedeceu a voz do profeta. Abraão obedeceu a voz de Deus. E se eu ficar aqui com você, nós vamos ficar lendo tantas pessoas obedientes que andaram sem ver, mas viveram intensamente e profundamente aquilo que Deus falou. E eu profetizo hoje sobre a sua casa, sobre a sua família, que vocês viverão intensamente, profundamente aquilo que Deus tem. Que todo medo que te cerqueia, todas as adversidades que cerqueia nessa noite, ela vai cair por terra. E você vai sair daqui que nem aquele menino quando teve os olhos abertos. Empoderados não na nossa força do braço, isso eu friso muito, mas em Deus. Em Deus nós vencemos batalhas. Porque não é contra a carne, não é contra espírito que nós batalhamos, mas é contra potestades. E essa já está vencida lá na cruz do Calvário. Essa já está vencida por mim e por você lá na cruz do Calvário. E nós podemos dizer: ei, a minha vitória já está aqui, ó, na minha mão. É só você levantar a mãozinha assim, que a vitória já está aqui. Tem uma, não sei se é uma história, se é um acontecido, mas diz a lenda, vamos se dizer assim, que tinha um menino que fazia escalada e descia para aquelas cordas, não vou saber o nome desse negócio, rapel, acho que é, não sei, que descia, e ele foi fazer isso numa montanha, e diz que de repente ele se soltou de lá e estava vindo a corda, e ele caindo, e chega uma hora que a corda para.
E ele ouve uma voz. E ele não enxergava nada. Que diz que estava, né? Diz que ele não enxergava nada. E ele ouviu uma voz que falava: corta a corda. E ele não cortou. E aí ele ficou preso. E pela manhã, os socorristas vieram para dar assistência e salvar ele. Ele estava a meio metro do chão. Mas pelo medo, mas porque ele não via o que estava abaixo dele, ele preferiu se agarrar naquela corda. E aquela corda o levou à morte. Sendo que a meio metro o que dá isso aqui? Menos do que isso? Ele poderia ter a sua vida salva. Talvez você esteja aqui essa noite segurando numa corda. E Deus está falando para você: tome algumas atitudes. Eu te dou a direção. E você com medo porque você não está vendo. Você está morrendo. Você não está vivendo o livramento daquilo que Deus tinha, daquilo que Deus tem. E eu vou dizer para você que em algum momento eu também estava com as minhas cordas seguras e falando: Deus, prefiro segurar aqui do que te ouvir. Mas obedecer é tão melhor. Que quando nós cortamos, nós conseguimos ver o livramento que Deus tem. Quantas cordas talvez Deus está colocando aí agora diante de você, que Ele está falando: corte. Talvez corte um relacionamento. Talvez corte brigas. Talvez corte a área profissional. Eu não sei, Deus está te guiando. Deus está falando, é você com Deus. Sem ver, se aprofunde em Deus. Sem ver, procure ter essa vida de viver. E nós vamos vivenciar. O louvor pode subir. Nós iremos vivenciar isso. Quando nós cortamos as nossas cordas, entendemos que Deus é um Deus que faz o invisível se tornar visível e palpável na minha vida e na sua vida. E se nós pararmos para ver em Hebreus, e eu te encorajo a ler Hebreus 11, mas você ir sem hora para parar. Você começar a ler e você degustar, esmiuçar, para que essa sua fé aumente de uma forma tão forte, tão profunda, que todas as adversidades você olha assim, ó, pode vir que essa vai ser mais fácil, pode vir que essa vai ser mais fácil. 11:27 diz assim: pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firmes como quem vê aquele que é invisível. A parte 30 fala assim: pela fé, ruínas as muralhas de Jericó, depois de rodeado por 6 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias em paz. E o que mais direi? Certamente me faltará um tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam as bocas dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos a espadas, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos inteiros. Pela fé, todos esses homens venceram. Pela fé, eles extinguiram exércitos. Pela fé, sem ver, mas crendo. Todas as batalhas em Deus, direcionadas e obedecidas, eles venceram. E talvez você esteja aqui essa noite falando assim: uau, é lindo, é maravilhoso, mas eu não tenho toda essa fé. Mas eu posso dizer para você, eu tenho um Deus todo poderoso que além de você confiar,
Ele ainda te dá mais fé. E Jesus, Marcos 9, 24, vai dizer que Jesus está em um momento em que a pessoa que fala para ele fala assim: Deus, me ajuda a ter fé. Jesus, me ajuda a ter fé, para que eu alcance o meu milagre. E talvez essa noite você esteja aqui, você pode se colocar de pé. E você esteja falando assim: eu não tenho toda essa fé. A minha fé não é inabalável. A minha fé, ela se abala. A minha fé, ela diminui. Minha fé, ela se apaga. Mas essa noite, diante de todas essas adversidades, eu me coloco nesse lugar junto de você e falo: Deus, me ajuda a ter fé. Se hoje você está aqui só vendo as adversidades e a sua fé está pequena, eu digo para você: peça a um Deus todo-poderoso, que além de te livrar, abrir os seus olhos, Ele te ajuda a ter mais fé. Ele te capacita, te impulsiona a ter fé para vencer as batalhas. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que você abaixasse a sua cabeça. E que você entendesse que esse Deus está aqui essa noite. Que esse Deus te ouve. Que esse Deus te capacita. Que esse Deus te enche de fé. Para que você passe pelos processos. E que você não seja uma pessoa abalável, mas que você seja uma pessoa inabalável no Senhor. Que Ele te capacite. E se você está aqui essa noite e tem falado assim: eu não consigo ter fé, eu te convido a vir à frente. Eu te convido a dar um passo de fé. Um pequeno passo. Para que Ele te encha e que Ele te transborde. Para que tudo aquilo que você tem enfrentado, tudo aquilo que você tem visto, e você tem achado que é muito maior do que você possa olhar e entender que não tem relevância diante de um Deus tão grande, que as adversidades se tornam pequenas. E se você tem cordas para cortar, e você tem medo, que essa noite você possa vir para esse Deus e falar: Deus, me ajuda a cortar como um ato de fé. Porque eu sei que é o Senhor que me segura. Se você sentir no coração, se você está queimando aí dentro, eu gostaria de chamar para você vir aqui na frente. Gostaria que você falasse assim: Deus, eu preciso ter mais fé. Não é para mim, não é para pastor que você está vindo aqui, não. Você está vindo aqui para Deus. É para Ele que você vai dizer. Daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Sim, Jesus, nos seus braços é o nosso descanso. Sim, Jesus. Sim, em Ti, Senhor. E somente em Ti nós encontramos repouso. Somente em Ti nós encontramos descanso verdadeiro, Senhor. Nós oramos, Senhor, ajuda-nos com a nossa falta de fé. Ajuda-nos. Preenche, Senhor. Eu oro, Pai, que cada um aqui possa ter uma porção, Pai, de fé vindo do Senhor, para que nós possamos contemplar o Senhor, ver a Tua beleza, Senhor. Oro por experiências, Senhor, que o Senhor traga visões, que o Senhor fale de forma audível, que o Senhor use pessoas para nos mostrar, Senhor, para ativar a nossa fé, Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Eu creio. Amém, irmão? Quem foi abençoado aqui? Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Irmãos, antes de nós encerrarmos, eu queria falar sobre as nossas células. Nós somos uma igreja em célula e nós temos várias células espalhadas aqui pela cidade. E eu queria te encorajar, te desafiar, fazer um desafio para você, a participar de uma célula, a estar ativo numa célula, a se envolver, a se engajar. Quantos testemunhos nós já não escutamos de pessoas que foram tocadas, ministradas através de uma célula? Quantas pessoas foram curadas nas suas emoções, foram curadas, às vezes a pessoa, puxa, eu não consegui me relacionar com outras pessoas, foi através da célula que eu consegui abrir isso sobre a minha vida. Então, sabe, irmãos, a célula é benção demais. Então eu queria desafiar você a participar de uma célula. Não deixe de participar, Então, se você não participa, e quer conhecer, nos procure, os pastores aqui. Nós vamos indicar uma célula para você participar. E eu tenho certeza absoluta que você vai ser tremendamente abençoado. Amém? Glória a Deus. Você recebe isso? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos encerrar então. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado pela palavra. Senhor, obrigado pelo que o Senhor tem feito em nós. Nós não temos como ser gratos de outras maneiras, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito. Senhor, o Senhor tem abrido portas para nós, Senhor. Oh Deus, o Senhor tem trazido pessoas aqui para ministrar, Senhor, no qual nós jamais imaginaríamos. O Senhor tem sido bom com essa comunidade, com a sua igreja, Senhor. E nós queremos te agradecer, Jesus. Agradecemos, Senhor, porque não temos como retribuí-lo, não temos como pagá-lo, Senhor. E o Senhor continua mais e mais derramando sobre nós, e que a gente possa ser um instrumento, Pai, desse derramar para outras vidas, Senhor. Inflama-nos, Senhor, inflama-nos de uma forma que nós possamos contagiar aqueles que estão em volta de nós, nossos familiares, amigos, vizinhos, como a pastora Daiane falou. Que o Senhor possa trazer, Senhor, esse intento no nosso coração de falar do seu amor, Senhor, de falar quem Tu és, Pai, porque nós sabemos que o Senhor ama vidas, e que a gente possa ser um instrumento para que o Senhor alcance vidas que estão à nossa volta, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém. Eu creio. Amém, irmão? Deus abençoe sua vida. Vá em paz, que o Senhor te guarde, te proteja, te dê uma semana abençoada em nome de Jesus.